Boa noite para todos. Olá, você que está nos assistindo e essa mensagem, esse vídeo gravado. Semana passada nós estudamos sobre a lei de Deus e eu esqueci de mencionar uma questão ali, quando eu falei do sinal, né, que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo. Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20 fala que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo. E logo a conclusão é que o sinal da besta seria algo diferente do sábado. Então, associa-se muitas vezes o sinal da besta ao domingo. Só que ainda não é o sinal da besta. Ele vai se tornar o sinal da besta quando for imposto a observância do domingo. E aí as pessoas que não observarem o domingo, elas não vão poder comprar nem vender. Então é uma coisa para o futuro, ainda não é. Então, daqui a pouco alguma pessoa pode até se ofender ou ficar pensando assim, olha, mas então eu estou, né, guardando o domingo em vez do sábado, e esse é o sinal da besta. Não, ainda não é. Mas isso vai ser quando for por decreto. E existem algumas pessoas que têm acompanhado a movimentação, principalmente nos últimos tempos, e alguns acham que vai começar aí, porque o Papa tem falado muito na questão do clima, né? Questão climática, né? E aí fala-se também no ecumenismo, né? Tem o ecumenismo, que é a união de todas as igrejas, mas tem também o ecumenismo, né? Todas as igrejas em torno aí, e cristãos em torno para ter pro planeta, o argumento é assim, que o planeta tem que parar um dia para respirar, que as pessoas não devem trabalhar naquele dia, que tem que ser o dia da família, e as indústrias pararem. E aí, então, o argumento aí do Papa seria o domingo, né? Para todo mundo parar em função do clima, né? E aí, todo mundo junto. Então, alguns acham que pode ser por aí, né? Bom, se for por aí ou não for, daí é uma questão que a gente não deve se preocupar. Quando as coisas acontecerem no tempo do fim, a gente tem que estar não preocupado, mas a gente tem que estar preparado, seguindo Jesus, né, fazendo a nossa parte, estando sempre firmes aí com Jesus, buscando Ele de todo o coração. E a gente não deve ficar temeroso, né, com os eventos finais, com os acontecimentos finais, até porque eles vão ser bem rápidos, né, no tempo do fim. Um outro dia a gente fala mais um pouquinho, estudar sobre profecias, e aí a gente vai poder clarear um pouquinho mais esse assunto, né? Eu só dei na verdade, só um spoiler, assim, né, daquilo que a gente pode, num dia desses, a gente pode estudar um pouquinho mais para frente, aí, quando a gente concluir esse estudo aí de doutrinas básicas, né? Então, uma outra coisa, ali fala da marca, né, na mão e na testa, né? Na mão simboliza o trabalho e na fronte simboliza a consciência das pessoas. Então, em última instância, a questão do sinal da besta tem a ver com a adoração, né? Adoração e fidelidade a Deus. Assim como foi lá no Éden, né? O Éden, Deus pediu para que eles não comessem do fruto, né, da árvore, né? Então, é isso aí. Então, esse era o ponto que eu queria citar, né? Então, por enquanto, não é a marca da besta, né? Se você guarda o domingo, ainda não é, mas vai ser quando houver ali um decreto, né? Que você é obrigado, senão você não pode comprar nem vender, se não observar, né? O domingo. E lá pelas tantas, quem não observar vai ter uma certa perseguição e também a questão aí de um decreto de morte, isso já bem mais para o fim, né? Certo? É interessante que a gente está vendo aí a guerra, essa guerra que está acontecendo aí em Israel, e não é a primeira guerra que Israel passa, né? E se a gente olhar para a história, né? Sempre houve algum povo querendo exterminar a nação de Israel, né? E a gente lembra aí do Hitler, né? Queria matar todos os judeus. Agora a gente vê o Hamas aí querendo destruir todos os judeus também. Então é uma raiva contra o povo judeu, que é o povo da lei,
que Deus confiou os oráculos, né? Os oráculos de Deus foram confiados a eles, né? A lei de Deus. Então você vê aí que, eu não sei se você lembra, mas lá no início do nosso estudo eu falei que lá no céu, Lúcifer, a rebelião de Lúcifer tinha a ver com a guarda da lei de Deus. Então ele era rebelde à lei de Deus e sempre ele tenta fazer hoje, muitas vezes ele tenta colocar para as pessoas que a lei não é mais válida, né? Porque ele está sempre contra a lei de Deus. Ele colocou na cabeça dos anjos que eles podiam ser livres, não precisavam estar sujeitos à lei de Deus, né? E ele tem raiva daqueles que guardam a lei de Deus também. E isso pode ser visto claramente aí contra a nação de Israel. A gente vê aí que, pelo menos ao meu ver, é uma luta espiritual isso aí, né? Essa perseguição toda. Muito bem, dito isso, vamos ao assunto de hoje. Está o primeiro versículo, né? Nós vamos falar sobre saúde, né? Saúde na Bíblia. O que que a Bíblia fala aí sobre certos alimentos, sobre bebidas alcoólicas, sobre tudo isso. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui a respeito desses assuntos, né? Será que o cristão ele deve comer todos os alimentos? É tudo liberado? Não é? Foi só no Antigo Testamento? É no Novo também? Então a gente vai ver isso aqui, tá bom? Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30. Gênesis capítulo 1, 29 e 30. Aquela que achar poderá ler. Hum. Eu já fui logo pro início, que eu já imaginei Êxodo. Tá. 29 e 30, né? Isso. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Ok. Ok. Naquela época, isso aqui foi antes de Adão e Eva pecarem, né? Naquela época, alguém morria? Vou fazer pergunta aí, Lucimara e Sheila. Alguém Tá. Não, morria? Hã? não, naquela época ninguém morria, Ninguém eu morria. acho, né? Os animais morriam? Não, Não. Não. Então, o ser humano não podia matar uma vaca para fazer um churrasco, certo? não. Eles, eles viviam só do pomar, né? Do Jardim do Éden. Mas Exato. eu tenho uma pergunta para ti, Fabiano. Como diz das sementes, hoje a gente pode comer as sementes porque as sementes são para plantar. E aí é isso que eu fico confusa. São só para plantar ou podemos comer? Olha, então, eu não sou o mais entendido nesse assunto aí, talvez. Talvez alguém um biólogo aí seria mais indicado, mas eu acho que não teria problema nenhum se a pessoa comer semente, né? O máximo que pode acontecer é nascer uma árvore dentro do estômago, né? Brincadeira. Mas eh, aqui eu acho que tem a ver muito assim com grãos assim do tipo ali as nozes, É esses grãos que eu estou querendo me referir. então a castanha, né? Uhum. Esse tipo assim, dizem que a castanha, comer algumas castanhas equivale a um bife, né? Da questão da proteína No ali. máximo é 2 por dia que podemos comer. É, bom, eu não sou o mais estudioso desse assunto aí, mas eu sei um básico, assim, né, daquilo que poderia. Então, Deus, ele criou ali, né, as árvores, as sementes, né, e tudo isso serviria para a alimentação do homem. Então, a alimentação original do homem é essa, né? É claro que tu não pode comparar aquilo do Éden com o que nós temos hoje, mesmo as coisas naturais hoje. Tem muita coisa
que já não tem mais a mesma, digamos assim, O o mesmo solo não é mais tão nutritivo, né? fértil, né? Não é tão fértil e tal. Isso sem falar na questão de agrotóxico e tudo isso, né? Então a gente está vivendo um tempo bem diferente, assim, né? A minha avó durou Já 109 anos, mas a vida era outra, né? No início do século XX aí era diferente, né? a Bom, minha mãe e a minha avó, elas nem tomavam vitaminas, porque o solo tinha bastante magnésio. Hoje em aham, dia a gente tem que repor isso por causa do solo. sim. Nós, É, seres humanos, estamos. é a vitamina B12 também. Quem não come É, carne tem que fazer dose, né? Usar da B12 aí para repor a vitamina, né? é. Desde citonerim ou vacina. Gênesis 9, versos 3 e 4. Gênesis 9, verso 3 e o verso 4. A Lua quer ler? Quer ler, Sheila? Não, amiga, eu tô Tá, só no celular. tá. Gênesis 9, 3 e 4. 3 e 4. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certo? Então, isso aqui Hum, aconteceu depois do dilúvio. Então, imagina, né? A Arca de Noé, ela estava pairando, né, sobre as águas, e fora da Arca de Noé não tinha nada, era água, ficou tudo embaixo d'água. Então não tinha mais árvore, não tinha mais lavoura, não tinha mais nada, né? E aí o que que tinha para comer? Uma arca cheia de animais, né? E aí Deus liberou o consumo da carne a partir daquele momento, né? Mas é qualquer carne? Não, não é qualquer carne. A gente vai ver daqui a pouco o que que Deus disse que poderia comer ou não. Então, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora, né? Carne, porém, com sua vida, né? Com seu sangue não comereis, né? Então, tem que ser bem escorrido o sangue, né? Do animal. Meu avô pendurava pela pata traseira a ovelha e furava aqui no pescoço dela e deixava o sangue escorrer bem num balde. E aí tirava todo aquele sangue ali. E também a questão das carnes que não são bem passadas, né? Que são quase cruas, assim. Esse não seria o ideal também, né? O judeu só come a carne kosher, né? Aquela que foi realmente tirada todo o sangue e tal, né? Ele não compra carne em açougue, só se tem uma certificação chamada kosher. Então ele diz assim, ó, tudo que se move, vide, vos será para alimento, está dizendo aqui no verso 3, né? E aí alguém pode pensar assim, puxa, então Deus liberou tudo, tudo que se move, vive. Deus liberou comer morcego, cobra, cachorro, né? Tudo que se move vive, está aqui. Aí é que tá. Não, Deus não liberou todas as coisas, né? Porque eles sabiam a diferença entre os animais que se podiam comer e aqueles que não se podia comer. Quando a gente vai no início ali do dilúvio, antes do dilúvio, quando os animais estão entrando na arca, deixa eu ver aqui se eu acho o versículo. Ó, capítulo 7, verso 2. Capítulo 7, verso 2 de Gênesis, diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, quando Deus fala lá na frente, naquele verso, né, tudo que se move vive vos será para alimento, na verdade, eles estavam entendendo que não era todos os animais. Até porque dos animais imundos só entrou um par, só o macho e a fêmea. Se eles comessem, ia acabar esse animal, né? Então, ali a gente vê que
né, que os animais limpos entraram 7 pares, né? Podia comer um dos pares ali que não teria problema, não teria problema de, de sumir, né, esses animais, certo? Muito bem. Agora Gênesis não, Levítico 11:47. Levítico 11:47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Aham. Então aí ele está falando, né, claramente. Então existe diferença entre o limpo e o imundo. O limpo, obviamente, o animal que se pode comer, e o imundo, o animal que não se pode comer, né? Então, alimento seria só o animal limpo, né? E o animal imundo não é considerado alimento. Até porque é, alguém pode pensar assim, é pecado comer carne? Não, não é pecado comer carne, né? Deus até mandava o sacerdote, né, depois fazer ali no Antigo Testamento você encontra ali o sacerdote, Deus mandando ele comer a carne, né, do animal. O Ian está aqui do meu lado me soprando, né? Jesus também comeu peixe, né? É isso aí. Jesus também comeu peixe, né? Então, não tem um problema, mas é uma questão de saúde hoje. Hoje está mais complicado por conta dos hormônios e tudo isso, né? Então tem que cuidar aí a gordura também e essas questões assim mais por causa de saúde. Não, Fabiano, não é eu um... já li na Bíblia também que não pode comer porco, é, outros animais ali com, como é que ele diz? Agora eu não tenho. Sim, exatamente esse Você verso, sabe disso? esse texto que a gente vai ler agora, né? Hum, Levíticos 11, abro lá. Levítico 11, versos 2 a 12. É 2 a 12 ou 2 e 12? 2 até o 12. Tá. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem a unha fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Este vos será imundo, isto. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Ok? Dá uma pausa aí. Tá. Então, a gente vê aí que tem que ter duas características, né, dos animais que são limpos, né? Ele tem que ter as unhas fendidas e tem que ruminar. O cavalo rumina? Rumina. Ele tem a unha fendida? Não, ele tem um casco redondo. Então, não é um animal que dá para comer a carne, né? A vaca rumina? Rumina. Tem o casco fendido? Tem o casco fendido. Então, dá para comer carne de vaca, né? O porco, ele tem a pata fendida? Tem. Ele rumina? Não. E aí ele fala aqui claramente, né, que o porco não deve servir para alimento, né? Então, daí você vê pessoas usando banha bastante, né? Usado em larga escala. A carne de porco também, ela é uma carne mais barata e as pessoas usam também. Tem a ex-esposa do meu irmão mais velho, ela morou no interior do Rio Grande do Sul, se criou lá,
e ela tinha 2 bactérias da carne do porco no cérebro. Elas estavam mortas, mas não conseguia tirar de lá. E ela tinha terríveis dores de cabeça, né? Então ela gostava de comer, às vezes, carne mal assada ainda do porco e tal. Então aquilo acabou prejudicando bastante ela, né? Então, Deus, ele liberou, mas não todos os alimentos, né? Liberou aqueles que eram animais que poderiam ser comidos, né? Então, quer dizer que hoje também não pode se comer porco. Imagina, qual que é a diferença, né? Se puder comer porco, né? Pode comer cachorro também, cavalo, cobra, morcego, entende? Não Aham. tem diferença daí. É, Mas então, nossa, tá todo mundo pecando, né? Porque todo mundo come. E os- eu parei até de comer carne de porco depois que eu li isso, que não poderia comer. Mas aí eu perguntei para um pastor, ele disse que isso era aqueles 613 mandamentos que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, e que não, hoje já era diferente. é. Então, veja bem, na aula passada eu falei que existem 4 tipos de leis na Bíblia, né? Então, quando Jesus veio, qual foi o tipo de lei que foi abolida na cruz? A lei de ordenanças. Aqui dizia que você não podia, aqui dizia que você tinha que matar um cordeirinho de manhã, um ao pôr do sol, todas aquelas leis do santuário, né? A lei cerimonial, a, a, a questão aí da circuncisão e toda aquela questão ali. Agora, essa lei de Levítico 11, ela é uma lei de saúde. O ser humano não mudou e os animais também não mudaram. Então, a gente é susceptível a doenças também, como naquela época, e os transmissores também. Então, Deus, só porque Jesus morreu lá na cruz, não mudou. O porco continua sendo porco, o ser humano continua sendo ser humano, entende? Então, da mesma forma, é que eles põem tudo num balaio só, né? E aí quero dizer que os 10 mandamentos também, né? Alguns pastores pregam isso, que os 10 mandamentos era só válido no Antigo Testamento, agora não vale mais. Que é um absurdo falar isso. Só que eles guardam 9. Só um que não guardam, né? Porque parece que faz mais sentido guardar os 9. Não matar faz sentido. Não roubar faz sentido. Não adulterar faz sentido. Mas guardar o sábado, às vezes, parece que não faz sentido para eles. Da mesma forma, as árvores, né? Eu até falei lá no Éden, tinha um monte de árvore, né? Não faz sentido eu não comer daquela que Deus não disse para não comer, né? Porque ela é igual à outra, então eu vou trocar. Como aquela que ele disse para não comer e a que ele disse que podia comer eu não como, né? Então, enfim, o ser humano é sempre, sempre tendendo à rebeldia, né? Uma rebeldia Tu que podia sabe ser os levada ao céu. 613 mandamentos? É Oi? porque tem em várias partes da Bíblia, né? Eu não consegui achá-los. O Não, senhor sabe? não é isso aí. Isso aí é uma coisa que os judeus têm lá, né? Os 613 preceitos, né? É uma adição, não é que está na Bíblia. É um negócio que eles, ó, são regras que eles inventaram e eles seguem isso, entendeu? Os 613 preceitos deles lá, certo? Então eles dão uma ampliada lá. Eu não sou especialista na cultura judaica, né? Mas é por aí, tá bom? Agora isso aqui é diferente, ok? É que às vezes o pessoal lá gosta de comer um porquinho, daí é difícil de largar e aí eles começam a inventar coisas para não ter que mudar também, né? Ok? Então, a partir aí, a gente parou no 7, né? A partir do 8, a partir do Pelo 9, 9. 9 até o 12. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas dos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros
abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que há nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. É o 12. Isso. Tá bom. Então, qual que é a característica no mar, né? E nas águas doces também, né? O que que o peixe tem que ter? Escama e barbatana. Cama e barbatana. Não pode ser peixe de couro. Então, eu me lembro que quando eu era pequeno tinha aquele peixe lá, o mussum, né? Parecia uma cobra, né? Esse não dá. Camarão e siri também não. Eles não têm barbatana e escama. Então, o pessoal gosta Uma do lulinha, camarão. então, muito menos, né? Não, não. Não, E não é legal. ostra? Também não. Eu não acredito nisso. É. Os frutos do mar, em geral, não dá. O que dá é peixe com barbatana e escama. Mas por que será, né, Fabiano? Por que será que isso, né? Será que ele faz mal realmente pra gente? Bom, aí é com Deus, né? Aí eu não sei. E quem será que inventou de comer esses bichinhos? Tipo camarão, assim. Quem será que lançou essa moda? É, o Ian que tá, né? Fala para eles que camarão é o urubu do mar, né? Ele come tudo que é. Ele é um bicho de limpeza do mar, né? Ele limpa tudo que é. Ele é o carniceiro lá do mar, né? Então, quem inventou? Sei lá, o ser humano. O ser humano, acredito que pagão, né? Porque os que. Deve ser mesmo um ser humano, porque eles, tipo, fazem laboratório, vê o que tem em cada animais, como a ostra tem bastante zinco. Aí talvez seja isso. Fazem uma experiência e começam a comer. É isso aí. Beleza? Ah, aqui. Ou para comércio, né? Porque a ostra é bem cara, o camarão também, então. Sim. Agora, Provérbios 20, verso 1. Tilápia dá para comer, o, a tainha dá para comer, salmão. O nosso o- salmãozinho, Lu. É isso aí, nosso salmão. Tá, Provérbios 21, 20 versos 1. Verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Certo? Então, Provérbios aí, tá dizendo que quem toma aí uma bebida alcoólica, né? É vencido pela bebida alcoólica não é sábio, né? É alvoroçador, né? Na bebida, não existe uma. Pessoas dizem, voz, eu tô. Tem alguém dizendo que está sem áudio. Bom, deve ser o aparelho dele lá. Porque está normal, vocês estão me ouvindo, então deve ser o aparelho dele que não está ouvindo aí. Vai ter que dar uma olhada, né? Vou verificar. Tem que clicar 2 vezes ali onde que tem o áudio. Ah, mas ele não vai me escutar, né? Eu escrevo aqui para ele. Boa, amiga. Tá, Duas. Né? ok? Ele vai se ajeitar ali. Ok. O próximo verso é Provérbios 23. Provérbios, capítulo 23, dos versos 29 a 35. Tá, 23, 29 e 35, isso? Isso. Tá. Para quem são
os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. É para ler até onde, Fabiano? Esqueci. Até o 35. Tá. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o Basilisco. basilisco, isso. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Nossa, Então, aqui está dizendo, né, no verso 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, né, quando resplandece no copo, né, se escoa suavemente, pois ele vai morder como a cobra, picará como o basilisco, né. Então está dizendo, vai ficar bêbado, né, a pessoa ali como se tivesse sido espancado, né, e tal, e depois passou a ressaca ali, ele volta a beber de novo. Ou seja, não existe uma dose segura para bebida alcoólica. Eu já ouvi dizer que até a pessoa que bebe um pouquinho por dia, eu só bebo um pouquinho por dia, já é considerada uma pessoa alcoólatra, né? Porque ela é como, uma vez eu já falei isso aqui, né? Qual que é a distância mais segura, né, para a gente não cair no abismo, né? É a distância mais longe do abismo. Então, eu já vi pessoas que diziam assim, eu não sou viciado, só bebo socialmente. Quando passou o tempo, ele já não bebia mais socialmente ao passar do tempo. Eu sou forte para bebida, eu sei beber e tal, só bebo socialmente. E ao longo do tempo ela vai desenvolvendo ali o alcoolismo, né? Então, não é uma coisa que dá para se dizer que é segura, né? Daniel capítulo 1, verso 8. tá. Daniel, Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. uhum. Então, a gente vê que Daniel, né, não queria beber da iguaria do rei, né? Aliás, comer da iguaria do rei, nem o vinho que ele bebia, né? Provavelmente, eu não sei se a gente não diz aqui, mas talvez era carne, a comida oferecida a ídolos, tinha o vinho, né, que era alcoólico ali do rei, e tudo isso, né? E aí o chefe dos eunucos ali, ele disse que tinha medo, né, do rei. Mas lá no verso 15 diz assim: no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, eles comeram uma alimentação mais saudável, né? E eles ficaram melhor, né, do que os outros que estavam comendo daquele monte de coisa, aquele banquete lá do rei, né? E também tomando vinho, certo? Agora, Lucas, capítulo 1, verso 15. Tá. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno.
certo? Então, aqui é João Batista, né? Então, ele não deveria tomar vinho nem bebida forte. Aqui está falando de vinho alcoólico, né? Para ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia, não existe duas palavras. Aqui em português, a gente tem, né? Vinho e suco de uva. Mas na Bíblia só existe uma palavra que é vinho. E aí tem o vinho fermentado e o vinho não fermentado. A gente entende quando é vinho fermentado pelo contexto. Então, no contexto desse verso aqui, né? Não tomará vinho nem bebida forte, tem a ver com bebida alcoólica, o vinho alcoólico aqui, né? Então, para ele ser cheio do Espírito Santo, né? Ele não deveria beber bebida alcoólica, né? Esse era o João Batista, certo? Ah, mas aí, e quando fazem a Santa Ceia e põem bebida alcoólica, né? Será que é correto? Né? Eu acredito que não. Como a gente estava falando, a questão do vinho alcoólico, né? O vinho alcoólico é o vinho fermentado. Então, existe o vinho não fermentado e o vinho fermentado. Vinho fermentado, o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado. Então, por isso que é pães asmos. Pães asmos não tinha fermento, Hum. né? Porque não pode ter fermento para não simbolizar o pecado. E Eu agora, até não uso mais o fermento por causa disso. não, não. Pode usar o fermento, não tem problema, tá? Não tem problema. A questão é que quando usa na ceia do Senhor, daí não se usa fermento. Mas não tem a ver. Não tem a ver, não é pecado botar fermento no pão em casa, tá? Agora, quando usa para ceia, daí sim, você usa pães asmos sem fermento. Então, da mesma forma, o pessoal às vezes usa o vinho fermentado, o vinho alcoólico na ceia do Senhor, e aí é incorreto isso, né? Até Hum. porque tu não pode estimular ninguém a desenvolver o vício do álcool, né? Então, eu conheço gente que E já pô, na igreja evangélica que eu frequento, é o pãozinho e o cálicezinho de suco, exato, suco de uva. esse é o correto, é o pãozinho sem fermento e o suco de uva, né? Uhum. Certo? Então, 1 Coríntios, verso 6, capítulo 6, aliás, versos 19 e 20. 6, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não bebereis? Não, acaso não sabereis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é templo de quem? Templo de Deus. Né? O que que diz o verso ali? O verso 19? Cadê o verso 19? Que o nosso corpo é templo de Deus. Santuário, né? Santuário de quem? Do Espírito Santo, Do Espírito Santo, né? Certo? que está Então, em vós. João Batista, para ser cheio do Espírito Santo, ele não tomava bebida alcoólica, nem bebida forte. Não tomava vinho fermentado, ok? Então, ali na questão da Santa Ceia, a gente está recebendo o Espírito Santo de Deus, também não deve beber vinho fermentado. E durante a vida do cristão, né, o cristão também não deve beber bebida alcoólica, vinho fermentado, porque é a habitação do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo, o santuário do Espírito Santo. Será que o santuário do Espírito Santo vai habitar num templo que está cheio de vinho, de álcool, né? Algumas De pessoas... comida também, industrializada. não, daí é outra questão, né? Aí, quando a pessoa come
comida que não fritura e um monte de coisa, a gente tem que ter um equilíbrio nesse negócio aí, né? A gente tem que ter um equilíbrio porque se a gente for no exagero, né? O exagero leva ao fanatismo e o fanatismo ele não ajuda outras pessoas a querer ser cristãos também. Então a gente tem que ter um equilíbrio nesses assuntos, né? Então existem dois extremos, né? Um extremo é a pessoa ser desleixada e comer tudo que não presta e não ter temperança na sua vida, né? E o outro extremo que o inimigo nos leva é o extremo do fanatismo, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio nesses assuntos para que daqui a pouco as pessoas olham de fora, eu não vou querer ser cristão, porque daí os cristãos são, são exagerados, né? Vão na beira o fanatismo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente tem que ter consciência que Sim. é melhor descascar do que abrir. Essas Ah, consciências sim, assim, não sim. pode beber bebida alcoólica para não ficar Exato. bêbado, Você né? sabe que tem gente que até que não é cristã e elas cuidam da saúde também. Tem muita gente hoje que cuida, né? Você vê aqui em Florianópolis também muita gente fazendo exercício físico, cuidando da saúde, comendo coisas naturais, né, e tal. Quanto menos industrializado, melhor para a saúde, né? Industrializado com conservante, né, processado, esses negócios, tudo assim, é cancerígeno. E é um monte de coisa, né? Um monte de coisa errada. Então, a pessoa que ela não cuida da saúde, ela está se matando, né? E matar é pecado, né? Na Bíblia é pecado. Então, é tudo isso aí, né? Agora, com relação ao... A gente estava falando aí da bebida fermentada e não fermentada. Quando Jesus transformou a água em vinho, né? Era um vinho recém-feito. Então, ele não era fermentado. O que que acontece? O que que acontecia, né? Os judeus, eles tinham os odres. Odres era tipo uma bolsa de couro, mas aquilo não era bem vedado aquilo. E com o tempo eles botavam aquele suco de uva ali, aquele vinho não fermentado, e com o tempo não tinha a pasteurização como a gente tem hoje. Com o tempo aquele vinho começava a azedar, começava a virar vinagre e o vinho alcoólico que a gente conhece, né? Ele começava a estragar, né? Fermentar, né? E aí o que que acontecia? Quando alguém dava uma festa de casamento, o noivo ele começava dando o vinho não fermentado, o vinho novo, suco de uva para as pessoas. E ele começava a pegar aquele vinho fermentado que eles não queriam botar fora e começava a misturar lá pela cena, começava a misturar um pouquinho naquele vinho bom para ir junto com aquele para ninguém notar. E daqui a pouco o pessoal já começava a ficar meio faceiro, meio, né, feliz, meio embalado e ele começava a dar o vinho ruim direto, nem botava mais o suco de uva junto. E aí, no final da festa, o pessoal já estava meio, já nem sabia mais, né, se era qual vinho, né? E aí, quando falta vinho naquela festa, e Jesus transforma a água em vinho, aí então vieram as pessoas falar com o noivo, né? Olha, mas todo mundo põe o vinho bom no início da festa, e tu deixou o vinho bom para o final da festa, né? Ou seja, ele deu o suco de uva no final da festa, que foi o vinho que Jesus transformou a água em vinho, né? Então, essa era a relação, né? As pessoas falam, eu tomo o vinho, né? Aqui no Brasil, principalmente, eu tomo vinho porque é bom para o coração. O que é bom para o coração não é o álcool, é a substância que tem na uva, que Na são casca da uva e nos grãos. exatos flavonoides, né? Resveratrol. Resveratrol, né? Isso. Então, essa é a substância boa para o coração. Então, as pessoas tomam o vinho com a desculpa que é bom para o coração, mas o álcool não é bom para o coração. Inclusive, o álcool, ele queima os neurônios da cabeça, né? Se a pessoa toma muito álcool, em algum momento ela pode queimar os neurônios que informam para ela que ela é um alcoólatra. É por isso que nos alcoólatras anônimos, a primeira coisa que ele tem que chegar lá, ele tem que dizer, eu sou um alcoólatra. Não sei se você já foi a uma reunião dessa, eu já fui uma vez para assistir,
E eles chegam lá e dizem, eu sou um alcoólatra. Ele diz isso, primeira coisa que ele diz. Mesmo que ele não sinta isso, porque ele tem que ter noção que ele não pode tomar o primeiro gole, que senão ele volta a tomar de novo. Então você chega, e eu já conversei com pessoa alcoólatra, pessoa todos os dias no bar, vem torto para casa, daí tu fala para ele, fica bravo, dizendo eu não sou alcoólatra. Não sou alcoólatra. Porque, porque já os neurônios que diziam, podiam, né, que ele poderia ter essa consciência, né, de que ele é um alcoólatra, já não existem mais, né? O álcool já consumiu aqueles neurônios. Então o negócio é terrível, né? O diabo ele fez um negócio que acaba destruindo, né, o ser humano e ele não consegue muitas vezes sair desse ciclo vicioso, né? Então tem que ter Deus, né, e muita força de vontade para conseguir vencer esse vício, esse e outros vícios, né, como o do cigarro e outros tantos vícios que tem, né? Que na O vida. açúcar também. Oi? O açúcar também. O açúcar também é um vício, né? Tem gente que é viciada em chocolate, por exemplo, que dá a mesma, ativa as mesmas, né, o mesmo prazer lá que áreas do cérebro, né, que a cocaína também, né? Então, a pessoa é um chocolatra, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Não chega a ser uma droga, que nem essas drogas que os traficantes usam, vendem, né? Mas a gente tem que cuidar também para daqui a pouco não virar também uma destruição da sua saúde. E isso, a pessoa está pecando com isso, né? Tá bom? Então, o que eu tinha para hoje era isso. A gente ver esses assuntos aqui e que a gente possa aí viver conforme as orientações de Deus, porque isso vai nos dar mais vida e vida e felicidade, né? Então, a questão da saúde, né, ela é muito importante, porque os remédios, eles só vão remediar, né? Remédio só remedia a situação. Se você não tratar a causa, vai viver tomando remédio e não vai se livrar daquilo ali, né? Vai virar um freguês lá na farmácia. Se você não fizer uma reforma na saúde, nos seus hábitos, né? Mas não é só alimentação, né? Tem a ver também com a temperança, no sentido de dormir às 8 horas de noite, né? De preferência dormir cedo, acordar cedo, É um fazer conjunto, né, Fabiano? A muitas coisas. alimentação, o sono e o espírito. Então, a questão do sono que eu estava falando, a questão do exercício físico, né? Também, então não ter uma vida sedentária. Então, são 8 remédios de Deus, né? Luz solar, né? Quando a Vitamina gente D. quer pega um cobertor, né? Quer tirar matar as bactérias, bota no sol, né? Então é importante pegar um solzinho, não em excesso, mas é importante pegar sol, luz solar, ar pura, água potável, né? Alimentação saudável, exercício físico, a temperança, que é equilíbrio, e a confiança em Deus. Eu acho que eu esqueci um dos remédios. A oração. Confiança em Deus, eu falei, né? E a E oração. não, mas não, a oração está dentro da confiança em Deus, né? O Ah, repouso, tá. o descanso também. Descanso. Muito bem. São todos fatores aí que nos ajudam a gente ter uma saúde melhor, né? E aí a gente vai viver mais e melhor. Então, por exemplo, na igreja que eu frequento, ela não atua muito na questão das curas. Não tem muito aquele negócio de cura, todo culto, curas e curas. Porque ela aconselha ter as pessoas desenvolver bons hábitos que vão ser mais saudáveis e não ficar doente. Uhum. Entendeu? Também prefiro isso. A gente É difícil ver alguém assim, doente mesmo, terminal, coisa assim. Às vezes acontece, né? Claro, ninguém está livre, né? Uhum. Mas são poucos casos, tá? São poucos casos, assim, que tem que estar orando para curar e coisa assim, né? Porque tradicionalmente a igreja ela prega muito sobre reforma de saúde.
bons hábitos para ter boa saúde, para ter boa memória. Se a gente come muito açúcar, como você falou, embota a mente, o lobo frontal, e a pessoa não Hum. entende a palavra de Deus, não entende a Bíblia, não consegue se concentrar, né? Não consegue ouvir a impressão que Deus nos dá, né? A impressão do Espírito Santo na vida também. Então, tudo isso. Então, Eu vejo bastante diferença quando eu jejuo e quando eu como. Geralmente eu como certinho, mas às vezes dá uma escapadinha. Mas eu vejo muita diferença da minha concentração, dos meus afazeres, de tudo, quando eu jejuo e os alimentos são nutritivos. Não esses alimentos que a gente abre, que é isso, é tudo coisa da indústria, né? é, Que tem propaganda disso e daquilo, de McDonald's, para quê? Para a gente ir para a farmácia. Cada vez tem mais farmácia abrindo, porque é tudo conjunto. Eles querem adoecer a gente para a gente comprar na farmácia. E isso, uma pois bola de é. neve. Então, a gente tem que cuidar, né, para ter uma boa alimentação, quanto mais integral, né, e Sim, natural possível, melhor, né? Utilizar Verdade. aí, utilizar coisas bem naturais, né? Isso, claro que de vez em quando, num dia de festa lá, você pode É, comer esses alguma coisa que dias não é aí. tão saudável, mas no dia a dia, procurar comer coisa saudável, né? É isso que a gente tem por regra aqui em casa, né? O mais saudável possível no dia a dia, seguindo os princípios de Deus, para ser Amém. mais feliz e viver mais, ter mais disposição e uma cabeça melhor também. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos Amém. abençoe, que a gente possa amém, aí Deus abençoe. ter sabedoria e discernimento que vem de Deus para fazer boas escolhas na nossa vida, tá bom? E muita saúde e paz. É isso aí. Amém. Um abraço. Valeu, Outro. Fabiano. Valeu, Valeu. Sheilinha. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.